O Marcelo Adnet e o Gregório do Vivier estão me cancelando na internet, me chamando de nojento, de asqueroso, de não sei o quê, né? Eles estão retweetando um cara chamado Rafael Campanema. Você fala, quem que é? Também não sei quem é. E a esquerda mais lacradora tá me atacando pra caramba. E por quê? Por causa de manchetes que estão tirando uma coisa que eu falei do contexto numa entrevista que eu dei pro El País. Vamos entender o que está acontecendo. Eu não sou desse tipo de falar, extrema imprensa, não presta. Ao contrário, eu sempre atendo todo mundo, dou entrevista para todo mundo, não fico restringindo pergunta, muito pelo contrário, falo, pode perguntar tudo, e falo com todo mundo, e não sei o que lá, e apareço e tal, mas não tem jeito, cara, não tem jeito. Como sempre, né, os caras para ganhar uns likes ali, umas clicadas na manchete, tiram frases de contexto e aí fazem, né, o que vocês vão ver aqui, né? É fogo ou não é? E vocês vão ver, a gente vai assistir junto o que eu falei e o que saiu, o que tá saindo na imprensa, tá? E você vai tirar a sua própria conclusão. Olha só, pra você ter uma ideia, né? Como é que saiu no El País? Arthur Duval, o centro de São Paulo não é lugar para dar comida ao morador de rua. Como é que sai na legenda? Pré-candidato patriota à Prefeitura de São Paulo critica ONGs e braço da Igreja Católica que atuam na região e defende ainda a iniciativa privada como uma solução para o desemprego, apesar da crise. Então o cara já me coloca aqui como idiota, né? Esses neoliberais aí, ó, os caras não estão vendo que tem crise, né? Nossa, como que ele defende a iniciativa privada apesar dessa crise? Já começa. São essas pequenas insinuações que os caras vão colocando, né? E a manchete que parece que eu sou ali igual a Beadória. Não, o cara tá na rua, ele tá na rua porque ele quer, né? Brasil 247. Arthur Doval sobre moradores de rua. Sabe-se lá onde esse cara vai fazer suas necessidades e largar o lixo da marmita. É a legenda. Criticou o atendimento assistencial prestado por ONGs e setores da Igreja Católica a moradores do centro. Meu Deus do céu. Yahoo Notícias. Arthur Duval critica ONGs e setores da Igreja Católica que ajudam moradores de rua e é destrutivo para São Paulo. Não! Isso aqui é frase fora de contexto. Vamos ver exatamente o que eu falei. Dá uma olhada aí. Na entrevista que você deu para a revista Veja, algumas semanas atrás, você criticou o padre Júlio Lancelotti, da Pastoral do Povo de Rua. Você disse, abre aspas, dar marmita e cobertor, mas o cidadão vai dormir aonde? O que ele faz atrapalha, estraga o potencial turístico do centro, que fica vandalizado, animalizado por pessoas que não estão em condições de pegar a marmita e sair andando. Esse me pareceu um comentário um pouco elitista e até higienista. Queria que você falasse um pouco qual é a visão de centro da cidade que você tem, e como você pretende resolver essa questão dos milhares de moradores de rua que, enfim, estão lá porque lá é um lugar onde eles conseguem minimamente sobreviver, tem uma rede de assistência lá, enfim, sabemos que ninguém está na rua por opção, né? Enfim, sim. Como você entende isso? Obrigado pela pergunta. Na verdade, esse é um tema que eu estava esperando tocar nesse assunto. O que o padre Júlio Lancelotti faz é destrutivo para a cidade de São Paulo. Eu vou repetir aqui. O que o padre Júlio Lancelotti faz é destrutivo para a cidade de São Paulo. Inclusive, em breve, a gente pretende falar bastante sobre ele. Mas, por hora, o que acontece aqui em São Paulo? As condições de vida dos moradores de rua no centro da cidade de São Paulo não são minimamente aceitáveis. Essas pessoas, e eu duvido que o atual prefeito, ou que o próprio padre Júlio Lancelotti tenha dado uma volta na Cracolândia, por exemplo, na Rua Helvétia. Eu duvido que ele conheça a situação em que essas pessoas se encontram. E por que isso ocorre desculpa te interromper só um minuto. Só interromper você um minuto, mas o padre Júlio, na verdade, ele está nessa região da Cracolândia, a Helvétia, toda semana, todos os dias. O trabalho que a Pastoral de Rua faz abrange essa região e é um trabalho que não para. Inclusive agora na pandemia. Surgiu até, enfim, se tiver interesse depois acompanhar as redes sociais dele, enfim, praticamente todos os dias ele está... Eu conheço bem o que o padre Júlio Lancelotti faz. Ele é uma pessoa que está inserido naquele contexto, ele trabalha naquele contexto, com aquele morador de rua. Não, esse é um engano muito comum. As pessoas acreditam que o padre Júlio Lancelotti realmente conhece aquela realidade, e não, o que ele faz é justamente isso. Ele aparece como um cara que visita e que faz toda essa parte, e não, ele simplesmente aparece lá para dar marmita a serviço de ONGs, e o que ele faz não é, de fato, solucionar aquele problema. Qual que é a solução que eu proponho? Vamos lá, quando você está na sua casa, você não cozinha um macarrão em cima da sua cama, e você não dorme em cima da pia. O centro histórico de São Paulo não é lugar para que você crie um ambiente onde você dá a comida e o morador de rua simplesmente pega uma marmita, um cobertor, dorme na rua, acorda e
sabe-se lá onde esse cara vai fazer suas necessidades, onde ele vai largar aquele lixo daquela marmita, etc. Não é isso que deve ser feito. O equipamento social deve ser entregue de forma completa. Então, o que eu proponho? Em primeiro lugar, descentralização dos equipamentos sociais. O que foi feito historicamente em São Paulo? Já que o centro é um lugar onde todo mundo vê, os prefeitos, para pagar de bonitinho, fazem os seus equipamentos sociais, trazem ali aquelas barracas, aquelas cabanas, e dão chuveiro, não sei o quê, e o morador de rua que se vire, que durma na porta do Largo São Francisco, que faça xixi, que faça cocô no meio da rua, que é o que de fato acontece, porque essas pessoas não são atraídas para dentro do abrigo. O que deve ser feito? A descentralização dos equipamentos sociais, para que o centro histórico de São Paulo, inclusive, tenha o seu potencial turístico explorado, para que a gente tenha orçamento justamente para cuidar dessas pessoas. E dentro desses equipamentos sociais, que tem que, de fato, apresentar ali os serviços completos, ou seja, essa pessoa tem que ter onde dormir, essa pessoa tem que ter não só onde comer, como eu falei, ela tem que ter o espaço social de convívio, ela tem que ter ali acesso justamente a psicólogos, etc. Que esses equipamentos sociais estejam perto de onde essas pessoas têm os seus laços afetivos. Uma pessoa que é morador de rua, ela não está em situação de... O problema principal dela não é estar na rua. Existe um problema prévio que a levou a estar numa situação de rua. Isso necessariamente passa pela destruição dos seus laços afetivos. Então você pega, por exemplo, uma pessoa que nasceu em Ermelino Matarazzo, uma pessoa que nasceu em Engenheiro Marcilac, uma pessoa que nasceu em Brasilândia, destrói todos os laços afetivos que essa pessoa tem com seus familiares, com seus amigos de infância, leva essas pessoas para o centro, porque lá é bonitinho, porque lá todo mundo vê, dá uma marmita cobertor e, meu irmão, um abraço para você. Aí a prefeitura vai, em época prévia, né, à eleição, constrói um banheiro ali do lado do Largo São Francisco e acha que assim está revitalizando a cidade, acha que assim está cuidando das pessoas. Não está. Inclusive, um dos maiores erros que houve, inclusive na gestão Haddad, que ampliou inclusive as casas de acolhida, é não oferecer uma casa de acolhida que acolha o núcleo familiar. Como é que você vai cuidar de uma pessoa de rua, em situação de rua, se essa pessoa, quando de entrada no abrigo, tem de se separar da sua esposa, do seu filho, até mesmo do seu cachorro, que muitas vezes não tem nem canil nesses equipamentos sociais. Então, oferecer o equipamento social completo, que trate o núcleo familiar de forma descentralizada, é a solução para o centro de São Paulo, e não apostar num padre ongueiro que dá marmita e cobertor e o pobre é que se vire. Né? Mas em breve a gente vai falar muito mais sobre isso. Muitas dessas pessoas que estão lá no centro, elas estão lá por, justamente algumas têm problemas com o núcleo familiar, enfim, já não tem esse núcleo familiar tão estruturado. Você acha que existe no centro da cidade um lugar para essa população? Tem, enfim, centenas de imóveis que são subutilizados lá, enfim, tem uma questão de moradia no centro que é grave, né? Tem muito imóvel parado no estacionamento, só especulando. E você acha que é possível incluir essa população de rua do centro nesse ambiente? Enfim, uma solução para o centro que não seja só gentrificar o centro, só tirar essas pessoas de lá? Não. Esse é um conceito, a meu ver, esse é um conceito completamente errado. Esse conceito de gentrificação é um conceito ideológico que simplesmente não se ampara na realidade. Não, o que é o conceito de gentrificação para quem está nos assistindo? Nós não podemos desenvolver muito um local, porque isso vai retirar as pessoas pobres de lá, né? Você vai deixar essas pessoas à margem da sociedade. E muito pelo contrário, eu quero que o morador de rua visite o centro, não como um pedinte que vai lá choramingar uma migalha de uma marmita ou um cobertorzinho. Eu quero que ele visite o centro como um trabalhador. Eu quero que esse prédio que está ali desabitado não sirva para o Guilherme Boulos brincar de olha como eu sou bonzinho, vamos invadir aqui e pegar ali um aluguel social da prefeitura, mas eu quero que esse prédio seja pela iniciativa privada utilizada para gerar um local que vai gerar emprego para que esse morador de rua tenha uma renda e ele more onde ele quiser. Inclusive, hoje no centro de São Paulo, os imóveis são tão caros justamente por causa dessa galera, estilo Guilherme Boulos, estilo Padre Lancelotti, que se dizem bonzinhos, mas não deixam o potencial construtivo ser explorado no centro, ou seja, o preço do metro quadrado fica muito mais caro. Aí fica fácil. Você deixa o preço do metro quadrado super caro, você fica amigo de uma ONG, fica usando essas pessoas como massa de manobra, e olha como eu sou bonitinho que eu dou marmita e dou cobertor para morador de rua. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. O que nós temos que fazer em São Paulo? Iniciativa privada, venha. Turistas, venham. Vamos arrecadar. Vamos ganhar dinheiro aqui em São Paulo. Ganhamos dinheiro, aumentamos a arrecadação. Vamos oferecer o equipamento social completo nas áreas descentralizadas. É fogo ou não é? Você entendeu o que eu falei? Você entendeu, né? Você entendeu o que eu falei. Eu chego a falar na mesma entrevista que o equipamento social deve ser entregue de forma completa. Eu explico ali por que é tão destrutivo, inclusive para a pessoa quebrar os laços afetivos que essa pessoa tem com o bairro onde ela nasceu, com o bairro onde ela está. Acontece que tem um lance aqui. Imagina que você tem uma ONG. Aí você vai prestar um serviço lá em Parelheiros, lá em Ermelino Matarazzo, lá em Brasilândia, como eu falei. Aí não aparece.
Aí ninguém vê. Aí o que você faz? Você vai lá no centro da cidade. Porque aí, nossa, a questão cultural passa pelo centro. E as pessoas olham o centro, as pessoas veem como você é bonzinho, como você fica dando marmita para moradores de rua, né? Ainda colocam ali que eu estaria criticando a Igreja Católica. Mentira! Tô criticando esses fundadores do PT, que são fundadores do PT, esses caras, tá? Não quero saber se estão em Igreja Católica, em Igreja Espírita, não quero saber de religião. Quero saber do que esses caras estão fazendo. E aí o que acontece com o nosso centro, né? Ele fica desse jeito, fica sujo, fica perigoso, fica largado, né? Inclusive, a Cracolândia, eu não sei que município você tá, mas tem o altíssimo risco disso acontecer onde você tá também, porque a Cracolândia em São Paulo só cresce, tá? Ela só fica cada vez maior em mais pontos, tá bom? O centro fica cada vez mais degradado, chega até prédio a cair, literalmente um prédio desabou em São Paulo, no Largo do Paissandu, ele literalmente caiu, ele veio abaixo, tá? No Largo do Paissandu. O tráfico, só para você ter uma ideia, lucra mais de 10 milhões de reais por mês, isso dá mais de 100 milhões de reais por ano. Por ano. E detalhe que a maior parte dos recursos de quem compra essa droga vem de furtos e roubos. É isso que está acontecendo aqui em São Paulo. Ou seja, o que está sendo feito não funciona. Simplesmente não dá certo. Ninguém vai falar isso. Ninguém vai tocar na ferida. Ninguém vai ter coragem de chegar lá e falar: cara, o que vocês estão fazendo é errado. Né? Quando você olha o resto do mundo faz assim, não faz diferente. Como que acontece no resto do mundo? Dá certo. E em São Paulo, não, dá errado. Você vai em Nova York, que eles resolveram o problema. Foi isso que eles disseram? Não foi. Foi justamente o oposto. Então por que a gente não faz igual? E é claro, né? Sempre tem a figura central, sempre tem alguém que é endeusado, né? Aqui nós temos a figura do padre Júlio Lancelotti, que é uma pessoa maravilhosa, é um cara ali que é amigo das ONGs, ele é amigo do pessoal, o pessoal ama ele, né? Olha com quem ele faz live. Ele faz live com o Lula, com o Eduardo Moreira. Pô, esse cara só pode ser bonzinho. Como assim? Ele é um cara que se preocupa com os mais pobres, etc. O que o padre Júlio Lancelotti faz é destrutivo para as pessoas e para a cidade. E claro, o Gregório do Vivier já aproveitou, né, para ir live. O Gregório do Vivier todo mundo conhece. Ele é a esquerda Leblon. Vamos tomar um esquinho aqui, meu irmão. Vamos tomar um esquinho aqui, ouvir Caetano, um negócio transcendental, disruptivo, um negócio ali ousado, um negócio bonito. Apoio o MST. Não, vamos ali numa invasão numa ocupação do MST. Vamos lá, tirar uma fotinho, dar um apoio pro Boulos. Né, o Boulos é um cara legal, não, pô, que legal. Cara, olha o nível desses caras. Teve a briga, né, inclusive que teve o Marcelo Adnet, né, o Marcelo Adnet foi convidado pro Roda Viva, e aí o Marcelo Taz, do CQC, você lembra dele, falou que, não tem humorista em Cuba não tem humorista, né, criticando justamente a falta de liberdade de expressão. O Gregório do Vivier falou, não, vou lacrar no Twitter, foi lá, né, e falou, não, que absurdo, claro que tem humorista em Cuba, e citou um humorista, e ainda colocou um link, não, dá uma olhada aqui no trabalho do cara. O link simplesmente não abre. E o engraçado desses caras, né, não só dessas manchetes, que infelizmente ninguém clica pra ler a matéria, ninguém assiste a entrevista. O cara tá mais preocupado em falar, olha lá, mais um elitista, mais um higienista. Eles chamam isso, é higienista, não quer ver pobre, é higienista, né? Você pega o Marcelo Adnet da vida, que fica me xingando, fica falando esse tipo de coisa, o Marcelo Adnet não conhece nada da minha história, ele não sabe nada de mim. Eu não sou um cara que vai lá no Twitter do Marcelo Adnet ficar incomodando ele, nunca fiz isso, e o cara me bloqueou. O cara simplesmente, ele nem sabe quem eu sou, ele não tem ideia do que a gente faz, mas ele simplesmente quer criticar, quer lacrar, quer aparecer. Você acha que foi só? Isso não foi só não. Teve a parte da carrocracia, se você puder assistir a entrevista completa, lá pro minuto 20 e pouco, se não me engano, eu falo, né, que eu quero tornar a cidade menos carrocrata, revisando o plano diretor, fazendo uma série de propostas que tem começo, meio e fim, tem pé e cabeça, sabe? Para em pé o negócio, né? Trocar radar por lombarda eletrônica, acabar com a indústria de multa, acabar com o rodízio em São Paulo, que causa mais trânsito. E aí como é que eles sempre dão aquele detalhezinho, né, na matéria. Não, apesar, se diz contra a carrocracia, mas quer acabar com radares, né, quer acabar com rodízio, como se isso funcionasse. Funciona muito, a gente vê como São Paulo tá uma maravilha. Mas enfim, no meu canal aqui vai sair um vídeo que eu fiz com o Pavinato, nós vamos conhecer um pouco da história do centro e mostrar um pouquinho da realidade, e um outro vídeo que eu fiz com o Comandante Braga, que a gente entrou na Cracolândia,
Uberlândia. Então fica de olho aí que vai sair para você conhecer de perto, de verdade, qual que é a realidade do centro. Não é só ficar bonitinho ali do lado de um monte de marmita e tirar foto ali. Ó, como eu sou bonitinho. Olha aqui eu no centro da cidade, como eu sou legal. Você vai conhecer de verdade. O Marcelo Adnet faz uma proposta. Ô Adnet, vamos conversar, cara. Vamos fazer um debate. Faz o seguinte. Você não é um questionador, você não é um cara, você não é um humorista metido a crítico político, a um cara que não, eu sou consciente, sou crítico. Vem me questionar, cara. Vamos conversar, eu respondo todas as suas perguntas ao vivo. Top?